Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. As condições em que vivemos há mais de um ano, decorrentes da pandemia e das medidas assumidas para lhe fazer face, obrigaram uma mudança acentuada de hábitos de vida, a períodos extensos de confinamento e a aplicação do teletrabalho em inúmeros casos. Com efeito, desde 2003 que a legislação laboral prevê o teletrabalho, mas de forma voluntária e por acordo das partes. E é esse o pressuposto que norteia as normas relativas a esta específica forma de trabalho. Ocorre que hoje se discute o teletrabalho partindo de um pressuposto totalmente diferente, que consiste na sua aplicação como uma obrigação por motivos de exceção, por motivos de saúde pública, o que, aliás, evidencia já potenciais consequências negativas identificadas por alguns psicólogos, como seja o aumento da instabilidade emocional, a ansiedade e o stress. Assim, no que ao teletrabalho diz respeito, a atual legislação laboral não dá as respostas que se impõem. Com a enxurrada de legislação criada para procurar responder aos problemas de saúde pública causado pela Covid-19, procuraram-se mecanismos excepcionais. Porém, não pode ser assumido existir, à luz dessa legislação, uma resposta às alterações no mundo do teletrabalho, e é preciso ter em conta que, por via da inovação tecnológica e de alterações que estão a ser forçadas pelas entidades empregadoras, caminhamos para transformar em normal aquilo que é exceção. Mas mais, o que se está a verificar é que existem limites da dignidade da pessoa humana que estão frequentemente a ser ultrapassados no regime de teletrabalho por parte dos empregadores, através do controle remoto e abusivo, da desregulação horária e de aumento de formas de pressão sobre os trabalhadores. O controle do cumprimento dos deveres do trabalhador não pode ser efetuado de forma abusiva. Têm de ser respeitadas as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados e o princípio da não invasão ou intromissão na vida pessoal do trabalhador, respeitando os seus tempos de trabalho e de não trabalho, quer existam, quer não existam horários rígidos. Sempre que a atividade o justifique, como é o caso de funções em que existe a definição concreta de horário de trabalho, o rastreamento deve ser feito por escrito e o trabalhador deve ter inequivocamente acesso ao registro dos seus tempos de trabalho. O teletrabalho realizado hoje é feito, na maioria dos casos, no domicílio. Porém, não tem de ser realizado no domicílio, podendo ser em instalações da empresa, em locais públicos, em espaços de terceiros ou mesmo até ao ar livre. Em bom rigor, o que define é a forma de comunicação com a organização, ou seja, é o trabalho realizado fora do estabelecimento ou dos centros de produção, dirigido pela organização, mas sem contacto pessoal, mediante a utilização de tecnologias de informação para a recepção e a entrega do mesmo. Os meios tecnológicos e outro material utilizado no teletrabalho devem ser propriedade do empregador, podendo ainda assim ser do trabalhador, mas a verdade é que este pode recusar a prestação de teletrabalho por ausência de meios e condições. O trabalhador está, portanto, dependente de instruções de trabalho da organização e tem o direito de utilizar as ferramentas digitais da mesma, independentemente do local de trabalho. No caso disso não acontecer, compete à entidade patronal suportar os custos dos meios tecnológicos, das ferramentas e dos materiais necessários ao trabalho que não sejam fornecidos pela empresa, bem como compensar as despesas com o aumento de consumos energéticos, rendas ou outros gastos que recaem sobre o trabalhador, por via da prestação do teletrabalho em espaços onde estes consumos sejam da sua responsabilidade. Um estudo de 2017, realizado pela Agência para a Energia, conclui que as famílias portuguesas gastavam cerca de 112 euros por mês em água e energia elétrica em casa. Ora, o regime de teletrabalho provoca uma permanência em casa, no mínimo, de mais 7 ou 8 horas diárias, ou seja, mais que duplicam as horas ativas na habitação, ampliando naturalmente os consumos energéticos também para cerca do dobro. Naturalmente que os trabalhadores têm que ser compensados, até porque relativamente à empresa o que se verifica é uma redução de custos, os quais, no caso de não compensação, passam indevidamente a ficar a cargo do trabalhador. Em síntese, e para além de todas as obrigações decorrentes da lei para a prestação de teletrabalho, os Verdes consideram que há necessidade de alterar a lei em vigor, com vista a permitir, designadamente, que os trabalhadores com filhos ou outros dependentes a cargo até aos 12 anos, com deficiência ou com doença crónica, bem como os cuidadores, os cidadãos portadores de deficiência ou de doença crónica, ou ainda os trabalhadores estudantes, tenham o direito de solicitar, por iniciativa própria, a prestação do trabalho em regime de teletrabalho. Mas é preciso também que o trabalhador veja assegurado o pagamento por parte da empresa
de custos acrescidos relacionados com o teletrabalho, como consumos de eletricidade, água, internet ou telefone. Propomos ainda que o trabalhador tenha a prerrogativa de rejeitar a proposta de teletrabalho quando considere que não estão reunidas as condições para a sua atividade poder ser prestada com dignidade, privacidade e respeito pelas condições de segurança e saúde no trabalho. Depois, garante-se que o trabalhador não veja desregulado o seu horário de trabalho e que seja assegurado o seu tempo livre e o direito ao desligamento do trabalho. E, por fim, que ao trabalhador em teletrabalho seja assegurado que não lhe é imputada qualquer falta ou repreensão disciplinar no caso de haver avarias com meios de produção, falhas de energia, internet ou outras que não sejam da sua responsabilidade. São, portanto, estas as propostas dos Verdes, cujo objetivo é trazer mais justiça para o teletrabalho e evitar também os abusos que hoje se estão a verificar por parte de muitas entidades empregadoras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra